Boa tarde. Quem for ver o vídeo mais tarde, boa noite, bom dia, enfim. Um salve a todos. Chegamos, bora falar de Corinthians. Já inscreva-se no canal, deixe seu like que é extremamente importante. Ative o sininho de notificações, mas principalmente exponha a sua opinião. Deixe o seu comentário aqui embaixo, nos comentários, que eu gostaria de saber a sua opinião sobre os assuntos que vamos tratar hoje. Alguns assuntos são meio delicados. Mas é isso, bora falar de Corinthians, mas antes de qualquer coisa, eu quero agradecer, muito obrigado. Eu só tenho uma palavra a dizer, gratidão. Sou grato a todos vocês por se inscreverem no canal, confiar no nosso trabalho, estar aqui conosco todos os dias. É algo que algum tempo atrás eu nem imaginava. Eu, apenas um torcedor, mais um do bando de loucos, mais um desses caras apaixonados, doentes, que amam o Corinthians, ter a companhia de 55 mil pessoas ao nosso lado. Para muitos ser 1 milhão e meio, não sei o que eles fariam, mas para mim, a cada pessoa que é inscrita nesse canal tem um valor imenso, como se fosse 1 milhão de inscritos a cada uma pessoa. Então eu só tenho que agradecer, pedir a Deus que abençoe a vida de todos vocês, e fica aqui minha eterna gratidão àqueles que nos acompanham, tá ok? Muito obrigado mesmo. Agora vamos buscar 60 mil, né? Quem sabe ainda no final do ano é um pouco difícil atingir 5 mil pessoas até o final do ano. Mas vamos trabalhar, né? Muito obrigado mesmo e, cara, sem palavras para agradecer ao alcançar 55 mil inscritos, tá ok? Obrigado, tamo junto e sempre buscaremos a verdade. Sabemos que às vezes a verdade incomoda, mas é o nosso papel como torcedor. Sempre vamos buscar as informações, a real, mesmo não sendo agradável, temos para dizer. Muito tamo junto. Vai lá, vai Corinthians, valeu. Difícil, né? Para mim é uma emoção muito grande. Agora o assunto que eu vou falar é difícil. Eu não sei qual que é um dos 3 tópicos aqui que vai me incomodar mais. Aliás, eu sei, né? Quero saber de vocês. O que incomodaria mais você, corintiano? Então vamos começar por isso aqui, ó. Mané da Carne mancha novamente a nossa história. E aí, comissão de ética? Como é que fica, né? O Mané da Carne, novamente, né? Nós temos Respeito às Minas, né? Respeito às Minas, que nós levamos muito a sério. Deixou de vir um jogador no atacante do esporte porque ele teve problemas conjugais, chegou até quase a agredir, se não me engano, a ex-esposa. E esse cara teve a contratação revogada pelo Corinthians. O Corinthians não quis, desistiu do negócio de acordo com Respeito às Minas. O senhor Manuel Evangelista, conselheiro vitalício do Corinthians, isso deveria acabar no Corinthians para essas ratazanas irem embora, novamente passa por cima do Respeito às Minas. Ele já havia ofendido a Ana Lu, que é conselheira do Corinthians, trabalha na Rádio Coringão. Um abraço para a Ana Lu, uma pessoa que eu gosto muito do trabalho, tenho um carinho enorme pela Ana Lu, e dizendo que mulher deveria estar no tanque, lavando roupa, que ele era conselheiro vitalício, ignorando as opiniões da Ana Lu. Que respeito esse cara tem por mulher? Eu acho que nenhum. Agora teve uma outra conselheira, que eu sou é Sanches, inclusive, acho que é Edilene Sanches. Eu vou pegar o nome dela, que dá um branco aqui, mas eu prometo que no próximo vídeo eu falo. E ele chegou a ameaçá-la. E ela perguntou se ela foi ameaçada. Ele não dizia que era uma ameaça, que ele cumpriria, que quebrar até a cara dela. Cara, olha que absurdo esse cara fez. Manuel Evangelista, o senhor é o responsável pelo maior escândalo da base do Corinthians, na história do clube. O senhor é uma vergonha como conselheiro do Esporte Clube Corinthians Paulista. E o que mais me espanta é saber que a diretoria do Corinthians nada faz.
Porque o senhor já ofendeu a Ana Lu, agora ofendeu essa outra conselheira. Cadê a ética? O senhor André Negão, o senhor não é candidato a presidente do Corinthians? Não é o senhor que sonha ser o primeiro negro presidente do Corinthians? Olha aí, né? Então você deveria ser o primeiro a levantar a bandeira contra essas atitudes. Isso é um absurdo. Cadê o respeito às minas? Onde fica? No ralo, quando é com o senhor Mané da Carne, que é uma vergonha dentro do Corinthians? Até quando teremos que aguentar esse cidadão? Até o dia que Deus fala assim, sobe, vai, ou sobe, não deve subir, né? Quando fala assim, chegou a sua hora. Será que até lá? Será que nós só estaremos livres dessa vergonha? Porque no Corinthians nada se faz? Quando eu vejo atitudes como essa, eu fico envergonhado. Porque se o Corinthians levanta a bandeira do respeito às minas e o seu conselheiro não respeita, é a mesma coisa que você falar de Deus e fazer tudo contra Deus. Porque você prega uma coisa que você não vive. Ou tô errado? É a mesma coisa que a gente defendeu o Corinthians aqui com cunhas e dentes e tá com a camisa do Palmeiras, cara. Corintiano não põe outra camisa. Seja ator, se for novela o cara é obrigado a pôr, né? Mas ele tenta evitar. Seja apresentador de televisão, comentarista. Ô, irmão, você é Corinthians, cara. Simples. Quando jogador de futebol, a gente entende. O cara é profissional, joga em vários times. Mas o restante, pra mim, é fazer média com os outros. Pra mim isso chama-se falsidade. Ou é ou não é. Simples assim. E eu gostaria de saber o que a ética do Corinthians irá fazer em relação a esse episódio que mancha a nossa história, já que defendemos tanto o direito feminino, respeita as minas. Esse Mané da Carne não respeita ninguém. Ele deveria ter sido expulso do Corinthians só pelo escândalo da base. E lá continua até hoje se sentindo enorme. O senhor é uma vergonha para a instituição. Se o senhor tivesse um pouquinho de hombridade, o senhor pediria para sair do Corinthians, né? E se alguém do Corinthians tomar atitude, por favor, façam valer a pena o respeito às minas. Não queria falar. Eu falei que nunca mais ia tocar no assunto de política nesse clube, nesse canal. Política do clube eu ia tentar evitar, né? Porque eu não consigo digerir algumas coisas. Mas infelizmente, cara, não tem como não tocar nesse assunto. Eu estou com vergonha de saber que esse cidadão, esse senhor, né, que deve até ser meu pai já, é conselheiro do clube, representa o clube que eu amo. Um clube que defende o direito da mulher. É uma vergonha que estamos passando. Mais uma vez, esse senhor mancha a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. E sabe-se lá até quando essa mancha permanecerá no clube. Pronto, disse. É isso, sobre o Mané da Carne. Eu espero que a comissão de ética tome uma atitude. E tem do Jassa também à noite, hein? Vamos falar do Jassa também à noite. Né? Porque se o Rodrigo Santana foi demitido por questões políticas, quero ver o que vão fazer com o Jassa. Mas à noite a gente fala sobre isso. E vamos lá. Seguindo agora, vamos falar de futebol, né? Vamos deixar esse cidadão pra lá. Davó aguardado em BH. O Corinthians receberá um valor, né? Parece que mudou a conversa. O Davó deve estar indo para BH para fazer exames. O Corinthians receberá aí um valor, o Guarani outro. E Davó deve ser novo jogador do Cruzeiro. Mas até agora não falaram o valor, gente. Só falta ser dinheiro de bala, né? Demos 500 mil pro Corinthians. Aqui no Corinthians tudo é possível. Eu espero que seja um valor válido para o futebol, não ir com 2, 3 milhões de reais. Isso não é dinheiro no futebol mais. Eu espero que o Corinthians receba um valor aceitável por um jogador de 23 anos. Até porque o Corinthians não ficará com nenhum percentual do jogador. Quer dizer, se ele for vendido para fora, quem ganha é o Cruzeiro. Só para lembrar. Vamos aguardar. Até agora não divulgaram o valor, tá? Vamos aguardar. Já está no Globo Esporte, o jogador é aguardado em Minas Gerais. Vamos ver como vai ficar. Então, Davó é isso, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas o que mais me incomoda, fiel, é o seguinte: já se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, que é muito importante. Assim, aí já clique no sininho de notificações. Vai lá no Kawaii, Marcão da Fiel, vai lá no Kawaii, conhecer nossos vídeos curtos. Deixe lá também seus comentários, o que vocês acham, que nós vamos ficar muito gratos, tá ok? Corinthians estipula o valor para a venda de jovem zagueiro. Para mim, é valor de pinga.
sinceramente, vender um jogador jovem, promissor, por esse valor, gente, é algo que realmente mostra o amadorismo do Esporte Clube Corinthians Paulista no quesito futebol. Enquanto somos os nossos adversários vendendo jogadores que são revelações por 300 milhões, 400 milhões, 200 milhões, o Corinthians estipula 3 milhões de euros para vender um jovem zagueiro que dá 18 milhões de reais. Então, realmente, eu não sei em que planeta está o departamento de futebol do Corinthians no quesito venda, porque para comprar, paga preço de mercado. É o clube que mais paga comissões do futebol brasileiro para empresários. E o que pior vende. Então, com esses números, não há como o Corinthians ter saúde financeira nunca. Estipular a venda de Caetano por 3 bilhões de euros, 18 bilhões de reais, e o Vasco estuda fazer uma proposta ainda para o Corinthians. E é perigoso o Corinthians aceitar. Eu acho assim o cúmulo do absurdo. Porque estão falando se vender em Caetano, existe uma possibilidade enorme do Raul Gustavo ir para o Cruzeiro. Robert Renan é desejado por inúmeros clubes da Europa. Só isso, 3 zagueiros jovens iriam embora. E ficaríamos só com os veteranos. Será que isso é justificativa para o Gil jogar esse ano? Interrogação. Será que a diretoria de futebol do Corinthians pensa que o futebol é feito acima dos 33 anos? Abaixo disso não pode jogar no Corinthians? Outra pergunta que eu gostaria de fazer. Então, assim, já temos uma comissão técnica frágil, com um técnico que está aprendendo a ser treinador, um auxiliar que veio da segunda divisão do futebol paulista, que é o Luciano Dias, um outro auxiliar que foi técnico que teve problemas com o Guedes, no final até que se acertaram, né? Que é o Thiago Largue, que também não teve uma carreira promissora, rapidamente foi interrompida, e um preparador físico que, sinceramente, eu prefiro nem abrir mais a boca para falar de Flávio de Oliveira. Juntando todos esses ingredientes, eu fico extremamente preocupado com o futuro do Timão. Para mim, para vender por 3 milhões de euros o Caetano, eu renovaria por mais 3 anos e manteria ele no elenco. Porque não é só o Vasco que tem interesse no Caetano. O Botafogo tem interesse, tem mais times sondando o Caetano. Então, quer vender por 5, 6 milhões de euros? Eu falo, não, legal, pegou aí 34, 35 milhões do jogador. É o valor que o Corinthians, por exemplo, para ficar com o Maicon teria que pagar, que é algo na faixa de 35 a 38 milhões de reais. Então, se você pegar a venda do Caetano num valor muito próximo ao que você precisa pagar o Maicon, legal. Você vendeu um zagueiro, mas você trouxe mas manteve um volante no Corinthians. Tá? Mas aí não abre mão do Raul, não abre mão do Robert Renan tão cedo. E põe os seus veteranos para ficar no banco. Pelo menos essa é a lógica do futebol. Renovação. O Corinthians vive de déjà vu. Então, 3 milhões de euros, cara, realmente, hoje no futebol, para um zagueiro como o Caetano, que provavelmente depois será vendido por um valor muito maior, nos deixa abismados com o comportamento do departamento de futebol do Corinthians, que mais uma vez vai dando tiro no próprio pé, né? Mais uma vez, é o Corinthians, o departamento de futebol do Corinthians jogando contra o próprio futebol do Corinthians, mantendo-se amigos, jogadores sem condições físicas que renovam o contrato e abrindo mão de jovens que deveriam ser a nova safra corintiana, um novo Corinthians, um Corinthians forte fisicamente, com intensidade, com velocidade, jogadores com condições de vestir a camisa do Corinthians e futuramente dando frutos financeiros a este clube. Abre-se mão por valor de bala para se manter jogadores que um dia fizeram parte da nossa história, que um dia foram campeões, foram aplaudidos por nós, torcedores. Mas todo mundo tem um fim na carreira. No Corinthians, os jogadores são eternos. Em campo. Eu não sei porque o Marcelinho não tá jogando, o Edilson. Se joga Fábio, joga Gil. Pode jogar Edilson, Marcelinho, pode trazer, gente. São maiores que os dois juntos, por exemplo. Né? Põe o Luizão pra treinar, põe o Luizão pra disputar a posição com o Yuri. Daqui a pouco abre mão do Yuri também. É realmente uma coisa muito complicada que o Corinthians vive hoje. Infelizmente, temos que tolerar mais uma temporada o diretor e o gerente que lá está. E olha, aperte o cinto, que o piloto sumiu, pelo visto. Tá ok? Por falar em Yuri, o Corinthians autorizou o agente do Yuri
E adiantando as conversas com o Zenit. O Zenit pede 25 milhões de euros em Yuri, lembrando que o Corinthians, né, tem o Mantuan e tem o Ivan lá, o Corinthians deve ter ali de jogadores em torno de 20 milhões de euros, então ficaria faltando 5, 6 milhões o máximo aí, de diferença para se pagar o Yuri e o Corinthians efetivar a compra do camisa 9 e assim fazer um contrato entre 3 e 4 anos com o 9 do Timão. Essa é uma ótima notícia, né? Tá pagando tudo pelo Yuri. Por isso que eu falo, vende jogadores abaixo do mercado, mas compra-se jogadores no valor de mercado. O Corinthians parece aquela pessoa que vai numa loja de automóveis vender seu carro, o lojista paga 30% abaixo da tabela. Mas quando ela vai comprar o carro do lojista, é o valor de tabela ou até maior. Ou quando vai fazer uma troca, olha, o seu carro ele vale 20, mas eu só posso pagar 13 nele. 12, na troca eu pago 14. Aí o outro carro custa 25, aí fala, o meu carro tá 25.900 e você paga os 25.900. É isso o Corinthians, compra-se na tabela e vende-se abaixo. Aí eu pergunto, como ter saúde financeira? Interrogação. E assim, trazemos esse rápido jogo de informações. Voltamos mais tarde, tá? Mais tarde nós vamos voltar aí com mais informações do Corinthians. E volto a dizer, eu só espero que a Comissão de Ética do Corinthians tome a atitude devida, chame-se o Manuel Evangelista, ele seja punido pelas atitudes. Ameaçar uma mulher é crime, né? Não é a primeira vez que ele faz isso. Os escândalos do passado, todo mundo parece que já esqueceu. E o Corinthians tem que tomar atitude, tem que começar. O Corinthians tem que começar por si próprio a mostrar que realmente quer mudar. Sobre Caetano, eu espero que o Corinthians reveja esse valor. 3 milhões de euros é dinheiro de bala hoje no futebol para um jogador promissor. E vamos lá, né? Por que não abre o jogo do valor do Davó? Todo mundo quer saber por quanto o Davó está indo embora. Né? Que parece que o Corinthians não precisa de reforços, né? Parece que o elenco está fechado já. E sabemos a fragilidade desse elenco. E ainda teria que pagar a multa para o Taubaté para trazer o Luciano Dias, o auxiliar que fará parte da comissão técnica. Tá vendo? Até nisso o Corinthians tem que pagar. E ainda tem que custo com o Vitor Pereira, ainda até 31 de dezembro. O Corinthians paga lá o salário de dezembro, pagará 13º, e o treinador lá fazendo a montagem do elenco do Flamengo. Pergunta que ninguém me respondeu até agora. Se o campeonato terminaria 13 de novembro, por que não fizeram o contrato com o Vitor até 31 de novembro só? Para que até 31 de dezembro? Uma pergunta que ninguém me respondeu. Então é isso, fiel. Deixe seu comentário, seu like, sua opinião sobre esses assuntos. E voltamos mais tarde para falar de Corinthians, tá ok? Forte abraço, vai Corinthians! E se inscreva no canal, hein? Mais tarde tem mais informações. Valeu, fiel! E ó, apesar de tudo isso, a gente sempre vai amar e vai continuar apoiando o Coringão, tá ok? Sempre. Vivemos, respiramos e somos Esporte Clube Corinthians Paulista sempre. Forte abraço, até mais, fui!